Este é o podcast Órgãos e Funções Essenciais da Justiça, uma iniciativa do curso de Bacharelado de Direito da FCP, em cumprimento ao projeto Extensionista Curricular 2, produzido pelos alunos do segundo bloco do curso de Bacharelado em Direito da FCP, apresentado pelas equipes da turma, sob supervisão e direção do professor Cristiano Brasileiro, diretor acadêmico da Faculdade do Cerrado Piauiense. Obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo canal do YouTube da FCP, e pelas ondas do rádio da Educativo Cerrado FM 92,1 MHz e pela internet no site tudoradio.com.br. O podcast Órgãos e Funções Essenciais da Justiça traz informações sobre as atribuições do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Privada e da Segurança Pública, dando visibilidade à defesa dos direitos dos cidadãos, discutindo questões judiciais relevantes e direitos fundamentais, entre outros, relativos à cidadania, destacando as dimensões de exercício dos direitos e acesso à justiça. Esse programa leva até você informação, conhecimento, cultura e dicas sobre direitos dos cidadãos. Nesse episódio, falaremos sobre a Vara Única Civil e Criminal da Justiça Comum Estadual da comarca de Gil Bués. Esse programa é comandado pelos acadêmicos Francisco Fábio Martins Lustosa, Carol Adriano Dias Assunção e eu, Adam Mendes Almeida. Teremos a ilustre participação da excelentíssima senhora doutora juíza de Direito da Vara Única Civil e Criminal da Justiça Comum Estadual da comarca de Gibués, doutora Rita de Cássia da Silva. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer receber a senhora aqui nesse bate-papo nosso. Sinta-se à vontade. Olha, eu inicio aqui enaltecendo a iniciativa da Faculdade do Cerrado, né, de Direito do Cerrado, parabenizando aí os alunos Adam Mendes Almeida, Francisco Fábio Martins Lustosa e Carol Adriane Dias Assunção, por trazer à tona um tema tão importante no dia a dia de toda a comunidade. Agradeço também o doutor Cristiano Roberto Brasileiro da Silva Passos, professor, diretor acadêmico da instituição, que me honrou com este convite. Quero também cumprimentar todos os ouvintes. Meu nome é Rita de Cássia da Silva, como apresentado pelo Adam Mendes Almeida, não é isso? E eu sou juíza titular da Vara Única da comarca de Gil Bués, Piauí. Eu devolvo a palavra a Adam Mendes Almeida. Nós temos em nosso caderno, podemos dizer assim, de perguntas, algumas perguntas sobre as atribuições do cargo do juiz, da juíza, e ao final nós temos algumas considerações a fazer sobre o direito atual, o direito como ele é visto no nosso país, como ele está sendo tratado essa questão dos magistrados, o poder que o judiciário hoje ele tem sobre a sociedade. Então, gostaria de começar fazendo o primeiro questionamento, e gostaria que a senhora compartilhasse um pouco sobre a sua jornada educacional e profissional que fizesse com que a senhora conduziu o cargo de juíza da Justiça Comum. Adam, essa pergunta é muito sensível e sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de contar a minha trajetória, porque a minha trajetória é muito parecida com muitos de vocês aqui, mormente no sul do estado. Eu sou filha caçula de um casal de agricultor, pessoas vulneráveis que estudaram somente até a quarta série, e meu pai iniciou a vida dele no cabo de uma enxada. Então, eu sou a caçula de 4 filhos. Para estudar, eu estudei sempre caminhando a pé, na época ainda não tinha os ônibus. Inicialmente, de primeira a quarta, eu estudei num lugarzinho chamado São Sebastião do Soberbo. Depois, para o ginásio, que antigamente era de quinta a oitava série, eu tive que ir para Rio Doce. O estudo era só noturno, das 18h15 às 22h15. Eu andava ali a pé 3,5 km para ir, 3 quilômetros para voltar. Estudei somente com livros de escola pública. Meu pai nunca teve condição de comprar nenhum livro. Me lembro bem daquela época em que os prefeitos, na época de fazer campanha, eu não sei se o doutor Cristiano comunga dessa época,
e que eles davam uns caderninhos para gente, que hoje, inclusive, não é permitido, tá, pessoal? Mas na época era, e eu me lembro bem que eu guardava aqueles cadernos que eram distribuídos a cada 4 anos, porque eles eram de grande valia para o meu ano. E o segundo grau, no interior, que eu sou da zona da Mata Mineira, no interior não tinha segundo grau, então eu tive que ir para a capital. Eu consegui entrar no Colégio Tiradentes, um colégio da Polícia Militar, na cidade de Belo Horizonte, que é a capital, no bairro Santa Teresa. Mas nunca tive o dinheiro nem para o transporte, embora ali tivesse transporte público regular. Então, eu andava a pé, uma faixa de 8 quilômetros para ir, 8 para voltar, estudava ali de 7h15 a meio-dia e 15. Quando eu digo que a minha trajetória aproxima muito da trajetória de grande parte dos brasileiros, é que eu me lembro bem, eu sempre, o segundo grau, eu já tive que estudar e trabalhar. Então, eu estudava pela manhã, à tarde, eu prestava um serviço de babá para os meus sobrinhos, para eu conseguir ficar na casa da minha irmã e contribuir com aquelas atividades ali. Acabou que eu casei muito nova, aos 18 anos eu casei, já grávida, fui mãe de 2 filhos, é tanto que hoje eu já tenho uma moça de 28 anos e um rapaz de 25, e ainda não tinha sequer entrado na faculdade. Mas comecei a trabalhar aos 17 anos. Eu formei aos 17 anos e já entrei no mercado de trabalho. Então, eu consegui ali, trabalhando muito, gerenciar uma empresa. Comecei a ganhar o suficiente para arcar com meus estudos. Eu só entrei no curso de Direito aos 24 anos. Formei aos 29, advoguei por 11 anos. É tanto que eu tenho muita admiração e apreço pela advocacia. Eu penso que no meu dia a dia, quem milita aonde eu sou juíza deve perceber, porque eu já estive durante muito tempo neste banco, como advogada. Mas sempre sonhei em ser juíza. O que eu fiz? Eu advoguei durante 11 anos e eu sempre estudei nas madrugadas. Por quê? Eu era chefe de família. Eu já tinha 2 filhos, eu pagava escola, língua, então eu tinha que advogar, e o advogado, para ele ter retorno financeiro, ele tem que trabalhar muito, né? Então, eu estudava nas madrugadas, até que, um certo momento na minha carreira, eu falei assim, olha, eu consegui fazer uma poupança, eu vou afastar do escritório e vou estudar. Se eu conseguir ser aprovada, eu vou embora. Se eu não conseguir, eu volto a trabalhar. Deixei as portas abertas e me preparei 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, eu consegui aprovação em 3 magistraturas do Brasil. Tomei posse e estou desenvolvendo aqui as minhas atividades. E disse, o primeiro estado que me chamar, me nomear, é por onde eu vou ficar. Estou aqui no Tribunal de Justiça do Piauí, muito satisfeita e prestando o meu trabalho da melhor forma possível para vocês. Deixo aqui um chamado, viu, pessoal? Não importa o que a vida fez com a gente, o importante é o que a gente faz com o que a vida fez a gente. Então, onde eu estou sentado, qualquer um de vocês, se tiver vontade e um desejo verdadeiro, podem chegar. Realmente é uma trajetória muito, muito bonita, doutora, é muito, muito inspiradora. Às vezes falta um pouco de inspiração no meio. A inspiração é importante para que a gente busque realmente aquilo que a gente quer alcançar. Às vezes não é possível, mas nunca se pode pagar essa chama, essa vontade de persistir e insistir, que tudo vai dar certo. Vai. Então, doutor, em relação ainda sobre atribuições do cargo, qual a competência quais são os casos encaminhados à comarca da Vara Única, da Justiça Comum Estadual, aqui da comarca de Jubués, e também qual é a jurisdição? Olha, o Brasil adota o sistema de unicidade jurisdicional. O que quer dizer isso?
Apenas o Poder Judiciário pode, em caráter definitivo, interpretar e aplicar a lei em cada caso concreto. E a nossa competência da Justiça Estadual é uma competência residual, ou seja, a matéria que não é de atribuição da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Militar, é da competência da Justiça Estadual. Então, sendo a comarca de Jurués um braço da Justiça Estadual, aqui nós temos, praticamente, nós julgamos todos os tipos de crime, desde que não seja da competência da Justiça Federal ou da Justiça Eleitoral ou Militar. Nós julgamos também as ações de família. Quando eu digo ações de família, ações versando sobre divórcio, pedido de pensão alimentícia, guarda, interdição, execuções fiscais do Estado, do município, conflitos entre os servidores do município e os municípios. Então, nossa competência é bem vasta. A Justiça Estadual recebe o maior número de ações. Enquanto a jurisdição, a senhora atende todas as cidades circunvizinhas? Sim. Monte Alegre, Santa Filomena, São Gonçalo? Não. A comarca de Gilboés tem 4 termos, né? É Gilboés, que é a comarca, e tem Monte Alegre, São Gonçalo do Gurgueia e Barreiras do Piauí. Perfeito. Santa Filomena já foi agregada, mas hoje já está desagregada. Então, tem um juiz em Santa Filomena. Perfeito. Doutora, sobre a estrutura da vara única, quais os profissionais atuam junto com a senhora e qual a importância deles para o trabalho ser realizado? Como que é a estrutura da nossa comarca? Nós temos a secretaria e nós temos o gabinete. A juíza, no caso eu, sou responsável pelo trabalho de todos. Ou seja, se a secretaria não vai bem, eu sou responsável, se o gabinete não vai bem, eu sou responsável. Como que funciona o meu gabinete? Eu sou juíza, eu tenho uma assessora, que é a Ana, tenho 2 assistentes e tenho uma oficiala de gabinete, que é a Mônica. Eu divido por matéria. Normalmente eu faço uma prova, um teste seletivo, as pessoas que trabalham comigo passaram por uma prova, e depois, por meio de uma entrevista, eu verifico a afinidade de cada um com matérias. Para eu conseguir uma produtividade que atenda aí aos anseios da sociedade, eu divido por matérias. A Ana fica responsável por um tipo de matéria, o assistente por outro, a outra assistente por outro tipo de matéria. A Mônica, oficial de gabinete, ela é responsável por acompanhar as audiências, conferir as pautas, cuidar das mídias, porque as mídias demandam um tratamento, ela tem que cuidar das mídias, e ela é responsável por atender partes e advogados que ligam. Ela é responsável pelo retorno de todos os telefonemas para o meu gabinete. No caso da secretaria, nós temos um secretário de vara, que é o Amado, não tem muito tempo que ele assumiu aqui, mas é um concursado, é um analista. Nós recebemos no dia 27 de setembro um novo analista, que tem muito contribuído para o andamento dos trabalhos. Nós temos um técnico, que é o seu João, que inclusive está afastado por licença médica, já tem mais tempo que ele trabalha aqui, e nós temos 2 cedidos das prefeituras, um da prefeitura de Gilboés e um da prefeitura de Monte Alegre. Temos um oficial de justiça apenas. Este oficial de justiça, ele é responsável por dar cumprimento aos mandados em toda essa região. Inclusive, nós estamos aí demandando de mais um profissional, mais um oficial de justiça. É pauta no Tribunal de Justiça do Piauí, porque sabe que realmente somente um não consegue fazer frente à demanda, que é altíssima, e a nossa comarca, em termos de extensão, ela é extremamente extensa. Então, é possível, tem dia que o oficial de justiça, para atender um mandado, ele leva um dia todo. E
o último dia que eu olhei, que foi na semana passada, nós tínhamos 700 mandados judiciais pendentes de cumprimento. Então, a nossa estrutura é essa. E a outra parte da pergunta foi a importância desses profissionais para o bom andamento da comarca. Adam, sem eles, a justiça não se materializava, porque uma ordem minha, eu preciso que o oficial de justiça cumpra. Eu preciso que o meu pessoal da secretaria faça o mandado, acompanhe o cumprimento, organize. Por isso, a nossa preocupação em manter um ambiente de trabalho saudável, valorizando estes profissionais que, a bem da verdade, fazem a máquina andar e entregam à população o que elas esperam e tanto precisam, que é a justiça. É interessante a forma como a senhora relatou, o modo em que a senhora selecionou o pessoal que trabalha mais próximo com a senhora, por afinidade às matérias, né? Isso é salutar que os profissionais eles sejam alinhados com os interesses em que eles analisam e que eles trabalham. Então, foi muito bom saber disso. Foi uma curiosidade que a gente tinha e acabou sendo uma surpresa para mim, esse método adotado pela senhora. E também eu já sabia a respeito do oficial de justiça, por morar na cidade, né, a dificuldade que eles enfrentam no cumprimento do dever, seja por conta dos acessos, né, que nós temos zonas rurais com acesso muito difícil, ou seja, pela demanda mesmo, muito processo para um oficial. Olá, doutora, sou Carol Adriane, estudante de Direito. É um prazer em conhecer a senhora e eu irei dar continuidade às perguntas. Perfeito, prazer todo meu, Carol. A senhora poderia explicar como o Poder Judiciário opera e qual é o papel do juiz na administração da justiça? Sim. Olha, o Poder Judiciário, ele opera se provocado. Eu acho muito importante esta pergunta, porque, como eu moro em todos os locais que eu sou juíza, eu só saio se eu tiver de férias ou gozando de folga. Então, eu tenho uma proximidade muito grande com a sociedade. E é muito comum eu estar ali fazendo o supermercado ou fazendo a feira e chegar algum jurisdicionado e já me perguntar, doutora, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu sempre paro e explico que eu tenho que ser provocada. E a pessoa diz, mas eu estou te provocando, eu estou te contando. Aí eu tenho que explicar que eu tenho que ser provocada por meio do Ministério Público ou de um advogado, que a juíza e o juiz decidirão no processo. Eu não posso dar consultoria, ou seja, não adianta me procurar e perguntar o que que a senhora pensa disso, eu não posso. Eu só posso atuar no caso concreto e no processo. E o juiz é um garantidor do Estado de Direito. Cabe ao juiz assegurar o seu reconhecimento e eficácia. E ele faz isso no dia a dia do seu trabalho. Antes de aplicar uma lei, ele obrigatoriamente deve investigar se essa lei está de acordo com a Constituição da República e conferir uma interpretação que dê maior concretude aos valores eleitos pela nossa Constituição da República. Então, o papel do juiz é de grande importância na efetivação de direitos. Deve ser um exemplo para a sociedade. A sua conduta na vida pessoal deve refletir o que se espera da sociedade como um todo. Qual a importância do magistrado para a manutenção e a estabilidade do Estado do Direito? O juiz, ele deve refletir a vontade do Estado. O juiz, numa comarca, ele é o Estado próximo do cidadão. E quando os demais poderes falharem, deve o Poder Judiciário colocar os trilhos onde deve ser. Deve trazer a razão, dizer o direito no caso concreto
e, de preferência, com a rapidez, a celeridade que a sociedade tanto almeja, que muitas vezes não conseguimos responder. Por exemplo, a comarca de Juboés, eu peguei um acervo muito grande, antigo. Então, nós temos trabalhado aqui, verificar em despachos meus nas madrugadas. Muitas vezes eu não consigo trabalhar até muito tarde, porque eu durmo cedo, eu acordo 4 horas da manhã. Por quê? São situações muito urgentes que causam preocupação e o juiz, como papel fundamental de pacificador social, tem que agir o mais rápido possível. É o que nós temos procurado fazer. Obrigada, doutora. Agora, o Francisco. Excelência, a senhora poderia compartilhar um pouco sobre sua jornada educacional e profissional que a conduziu ao cargo o cargo de juíza da Justiça Comum? Essa aqui eu acho que o colega Adam já fez, né, Adam? Ele já fez, mas, fez. Francisco, eu já respondi, inclusive eu estendi muito, mas eu digo aqui, o homem, e quando eu digo homem, é o homem e a mulher, são do tamanho do sonho que carrega. Eu cheguei aqui desafiando todas as possibilidades. Fui aluna de escola pública, filha de pais com muita vulnerabilidade social. Meus pais estudaram até quarta série, ganharam a vida no cabo da enxada. Nunca contei com um livro deles. Eu estudei nos livros de escola pública e fiz o curso superior quando eu pude me manter. Fui mãe aos 18 anos, casei aos 18 e fui mãe aos 18, ou seja, eu só fiz faculdade depois de ser mãe. Estudei muitas madrugadas, porque sempre tive que trabalhar e cheguei aqui. Onde eu cheguei, qualquer um de vocês pode chegar. Ok, obrigado, Excelência. Francisco, quer fazer mais alguma pergunta ou eu posso dar sequência? Pode sim, colega. O que a senhora acha da tecnologia como instrumento de aperfeiçoamento da justiça? E se a senhora tem alguma preocupação em relação a isso, logo que a gente vê, com esse advento da inteligência artificial, já começam a surgir questões, né? Agora o ministro Barroso disse que está trazendo algumas novidades para o judiciário, enfim, o que a senhora acha disso? Olha, indubitavelmente, a tecnologia muito tem contribuído com uma prestação jurisdicional mais célere. É só imaginar que há pouco tempo atrás, porque não é tanto, uma sentença era manuscrita. Eu peguei aqui em Jubué sentença feita à mão. Nós tivemos o computador, né? Hoje nós temos ferramenta que nos possibilita, embora precisa de reparos, e eu não estou aqui olvidando a questão do PJE, que tem dia que deixa a gente na mão, não funciona. Mas no fritar, no final das contas, a tecnologia contribui muito. Hoje, eu estava conversando com um colega e ele me disse assim: Rita, a tecnologia vai substituir os homens no judiciário. Eu discordei dele na hora, eu penso que não, porque a tecnologia vai sempre nos assessorar, mas atrás de um computador tem um homem, tem uma mulher pensando. O direito, ele deve ser aplicado levando em consideração todos os aspectos sociais, ele não pode ser dissociado daquela realidade social, e isso só é possível com o homem, com a sensibilidade de um homem, no sentido de homem e mulher. A senhora falou sobre os aspectos sociais, né? E aí, eu queria saber da senhora como conciliar a aplicação da lei e, ao mesmo tempo, atender os fins sociais. Olha, é um desafio constante, que muitas vezes tira o nosso sono. Mas, Adam, sempre será possível interpretar a lei, levando em consideração os aspectos sociais, a realidade daquele povo. Por exemplo, a instituição do júri, ela é muito criticada por alguns. O júri é isso, é trazer a sociedade que tem o mesmo sentimento daquela pessoa que praticou o crime para julgar o que aquela pessoa faria naquela situação. E no caso do magistrado, ele estando atento àquela realidade social,
principalmente vivenciando o dia a dia daquelas pessoas, ele sempre vai conseguir interpretar a Constituição, interpretar a lei infraconstitucional com a sensibilidade que o caso requer. Não tenha dúvida. Doutora, ainda nessa seara, os costumes da região, eles são levados em conta na hora de se proferir uma decisão? Sim, os costumes são levados em conta, não somente na hora de proferir uma decisão. Muito importante que quando a testemunha sente ali, eu saiba exatamente a distância entre Gil Goes e Monte Alegre, que são 9 quilômetros, porque é muito importante essa aproximação do magistrado com a sociedade, porque facilita muito a implementação de direitos. Por exemplo, eu estava em Parnaguá, e eu percebi que muitas mulheres me procuravam, vítimas de violência doméstica e familiar, e diziam não ter condição de sair daquele círculo vicioso, daquela situação. Por quê? Para ela ir em corrente, para registrar uma ocorrência, a van cobrava R$ 45. Uma pessoa que às vezes trabalha o mês todo por R$ 450. Tem filho, tem uma série de obrigação, fazer frente a uma conta de água, uma conta de luz, e nós não tínhamos ali um Ministério Público fixo, porque lá não tem ainda. Chegou um promotor, mas eu sei que ele já promoveu. Então, a doutora Gilvana que responde por lá. E assim, no esforço hercúleo, porque já tem uma comarca que é corrente, muito movimentado, que certamente demanda muitas horas de trabalho, mas ainda assim sempre fez o possível para cumprir com suas obrigações junto com a comarca de Parnaguá. O que eu fiz? Eu vi aquela situação, eu noticiei ali naquele seio social que toda mulher vítima de violência doméstica e familiar poderia se dirigir ao fórum. Eu sempre estou no fórum, como eu já disse, de segunda a sexta. Treinei os servidores para acolher essa mulher como deve, em especial o Ruberval, que é muito conhecido das pessoas que militam, para evitar de eu ter aquele primeiro contato com ela e já saber o que aconteceu, para não contaminar meu julgamento futuro. O Rubinho, popularmente Ruberval, acolhia essa mulher, imediatamente criava um link de acesso numa sala em separado para que essa mulher conversasse com a representante do Ministério Público. A representante do Ministério Público, se entendia necessário, já me provocava e eu já deferia ali uma medida protetiva, salvando aquela mulher de uma situação de violência, às vezes até protegendo a vida dessas mulheres. Isso só é possível se você conhece a realidade da localidade que você está atuando, ou seja, levar em consideração os aspectos sociais. Isso eu faço todos os dias. Muitas vezes a testemunha não atende o chamado da justiça. A minha oficiala de gabinete está treinada a saber por que não veio. Logo já diz, eu não tive dinheiro para passagem. Eu falo, não, a senhora pode se dirigir ao cartório de São Gonçalo ou ao cartório de Barreira, já entra em contato com o profissional lá, por favor, possibilite ela participar da reunião. Isso aí é implementar direito, é o direito no caso concreto, é dar concretude a direitos consagrados na Constituição da República. Perfeito. Doutora, estamos caminhando para o final desse podcast, e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão desacreditadas nas instituições, principalmente no judiciário, e que perderam a fé na justiça. Olha, eu peço que tenham confiança, tenham absoluta certeza que, por mais que vocês não estejam sentindo imediatamente o impacto do nosso trabalho na vida dos senhores e senhoras, nós estamos trabalhando muito, todos os dias, e sempre com esse olhar atento à Constituição da República, às leis infraconstitucionais, à proteção dos direitos e garantias individuais e sociais.
nós estamos trabalhando. E o Poder Judiciário de Juboés é um Poder Judiciário de portas abertas. Estamos aqui todos os dias. Gostaríamos de agradecer a generosidade por dispor de um pouco do seu tempo, né, do seu valioso tempo. Obrigado. Esperamos ter alcançado o objetivo, que é trazer um pouco de informação e aproximar a sociedade um pouco mais das instituições. Muito obrigado. Olha, eu agradeço também, tá, o convite. Doutor Cristiano quer a palavra? Gostaria de agradecer à senhora, doutora, né, como Adam falou e os demais, a generosidade de disponibilizar seu tempo e o seu conhecimento, sua experiência, para que a gente possa levar à comunidade, né, a palavra do judiciário, porque o propósito desse podcast é aproximar as instituições da justiça para a comunidade, para que a comunidade conheça, para que a comunidade veja quem são as pessoas que estão aí nos cargos de autoridade, que possam recorrer à justiça e desmistificar um pouco aquela ideia da inacessibilidade, né, da justiça e retomar a fé no judiciário. E a gente lhe agradece muito. Hoje é o Dia da Justiça, inclusive, né, um dia muito simbólico, né? A gente parabeniza a senhora por ser membro da magistratura e de conduzir muito bem, né, com esse seu trabalho, desde Parnaguá, né, com a condução de uma forma muito reta, né, muito imparcial e muito justa. E acredito que em Gilboés, os comarcandos estão de parabéns, né, todos da comarca de Gilboés, que inclui os termos judiciários, por ter uma juíza tão comprometida com o trabalho e fazendo com que a justiça realmente se estabeleça. Parabéns à senhora, parabéns aos nossos alunos por estarem aqui, terem formulado as perguntas, né, que são muito importantes, terem elaborado esse programa de uma forma tão dedicada, né, e a senhora por disponibilizar o seu tempo para a gente. Obrigado. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre aqui a comarca hoje de Juboés, a forma como estamos trabalhando, e parabenizar tanto o professor Cristiano como os alunos. Vocês estão de parabéns. Gostaríamos de agradecer à excelentíssima senhora doutora juíza de Direito da Vara Civil e Penal da Justiça Comum Estadual, doutora Rita de Cássia da Silva,